Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast de Mães Imperfeitas. E hoje eu estou muito feliz porque trago aqui uma convidada muito especial para mim e se calhar é este muitas das vezes a oportunidade que eu tenho também de falar às pessoas a importância que têm na minha vida. E hoje eu trago aqui a doutora Manuela, que é a nossa médica da família inteira, portanto da nossa filhota, e depois acabou por ficar também a nossa médica, e que para nós foi muito importante porque há muito tempo que buscávamos alguém que nos acompanhasse a nível familiar da forma que nós acreditávamos e que nos fazia sentido. Então para nós encontrar a doutora Manuela foi assim um marco muito importante e que nos tem ajudado muito a crescer como família e como seres. Eu ia apresentá-la, a doutora Manuela, dizer, claro, é médica homeopática e médica antroposófica. É assim que se diz, porque eu digo sempre mal. Antroposófica, exatamente. E se calhar começamos por aí até para podermos quebrar aqui um bocadinho o início e também começar a nossa conversa, porque a doutora estava-me a dizer que começou o seu percurso, na verdade, na medicina geral, certo, doutora? Sim, eu tirei o curso de medicina e saí da faculdade, penso, eu sou muito má para datas, em 77, 79, Uau. 77. Portanto, há um horror de anos. Só pela palavra horror já dá para perceber quanto tempo foi, pois já ninguém sabe muito bem o que é horror. Mas é. Então, há um horror de anos, saí da faculdade e depois comecei a trabalhar nos hospitais civis de Lisboa. Fiz o meu percurso habitual, ou o percurso que se fazia naquela altura. Trabalhei fora, estive em Aljustrel a fazer o meu serviço médico à periferia, enfim, fiz uma série de coisas e depois entrei para a especialidade e escolhi a especialidade de medicina interna. Na altura o que fazia sentido para mim era um tipo de especialidade que cobrisse tudo, que fosse uma coisa muito abrangente. E a medicina interna é, digamos assim, o clínico geral do hospital, pronto, para explicar assim mal e depressa. Então, é o clínico geral do hospital, é a pessoa que, no fundo, vê todas as coisas, não é? Vê de uma forma geral tudo aquilo que aparece a nível hospitalar. E foi durante esse período também que tomei conhecimento, através da minha vida pessoal, tomei conhecimento da existência da medicina antroposófica. E isso fez-me ficar cada vez mais interessada, uma medicina holística, com uma abertura muito grande, mas que também não deitava fora completamente tudo aquilo que eu estava a aprender. Portanto, era uma medicina ocidental, ligada realmente aos conhecimentos da medicina ocidental que eu estava a aprender, mas depois tinha uma abrangência, tinha uma abertura muito maior. Era como é que eu lhe posso explicar? Era ir à procura da tradição ocidental da medicina. No fundo, a medicina que nós temos agora é uma medicina que surge mais ou menos no século XIX, com certo racionalismo, é uma medicina materialista, ligada realmente ao aspecto cartesiano do peso, conto, meço, se eu posso pesar, se eu posso contar, se eu posso medir, existe. Se não posso contar, não posso pesar, não posso medir, não existe. Então, é do foro, da maluquice ou de qualquer coisa assim. Então, realmente, a medicina antroposófica procura ir à procura daquilo que é a tradição na medicina ocidental. Há vários tipos de abordagens de medicina no Oriente, como a Filipa sabe, a medicina ayurvédica, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, etc., que são medicinas que estão embasadas numa tradição, numa coisa muito antiga, etc. E na medicina ocidental parece que não há isso, mas na verdade há também uma tradição, há um elemento tradicional que se foi perdendo ao longo do tempo.
E a medicina antroposófica resgata essa tradição e portanto, pareceu-me... E, portanto, é uma medicina holística, é uma medicina cujos medicamentos têm muito a ver realmente, como disse, com a homeopatia e com a filosofia do Hahnemann, que é o fundador da homeopatia. São medicamentos, portanto, dinamizados, são medicamentos diluídos e dinamizados, muitos deles, mas não só. E, portanto, em 86, na altura, acabei por ir para o Brasil, estive em São Paulo, onde fiz um curso de medicina antroposófica, que estava naquela altura a iniciar-se em São Paulo. No Brasil há de tudo, como as pessoas sabem, não é? É um lugar onde tudo floresce, é por causa daquele clima tropical. Não só, mas... Exato. Parece por isso é que eu casei com um brasileiro. Exatamente, tudo floresce ali, muito, o bom, o mau, enfim. De maneira que realmente eles tinham já muita coisa ligada à medicina antroposófica, principalmente na zona de São Paulo e no sul do Brasil. E eu estive lá durante um tempo, fiz o curso, voltei, depois acabei a minha especialização em medicina interna e depois abandonei os hospitais em 1992 e dediquei-me apenas a fazer... trabalhar dentro desta abordagem, não é? Sim. Quer dizer, não vou dizer que sou um médico antroposófico, se calhar como há na Alemanha ou assim. Claro que se calhar vou beber a muitas fontes, mas realmente a minha base de conhecimento é a medicina antroposófica, sim. Sim, que para mim me faz muito sentido, doutora, sabe, e eu já partilhei isto consigo, eu fui tratada a minha vida toda com medicina tradicional, não sei se pode dizer assim, convencional, exatamente, é melhor, tradicional não. E na minha idade adulta comecei a perceber muitas coisas que estava lá a sofrer de tanto medicação, de tanto antibiótico, porque na minha altura da minha infância era muito normal nós tomarmos antibióticos a torto e a direito. E foi essa busca também, o Rafa, pelo contrário, né, que vem do Brasil, já foi a vida toda com homeopatia, não é? Portanto, a nossa diferença, e decidimos também trazer isso para a nossa filha, e que, na verdade, é tão engraçado como a mim tem trazido tanto crescimento como pessoa e aprender tanta coisa sobre mim, não é? Desconstruir tanta coisa. E as pessoas podem estar a perguntar porque é que eu estou a trazer a doutora aqui, claro, com toda a sua sabedoria. E eu disse-lhe quando a convidei que uma das minhas grandes intenções com o meu projeto e com o meu trabalho, além de informar, também é influenciar que as pessoas se possam questionar, não é? Que possam trazer a sua própria verdade, que possam trazer a sua questão, não é? De procurar o que é que realmente acreditam e não aquilo que ouvimos dezenas de vezes só porque sim. E como é óbvio, nós vivemos um momento muito complicado no nosso mundo, neste momento, né? Global. E eu senti mesmo esta necessidade de tanta coisa que eu ouço, de tanta coisa que não é? E nós neste momento, quem se focar só, por exemplo, nos mídias, etc., são coisas inundados com tanta questão e tão focado no medo e tão focado naquela coisa toda, que eu sinto que muitas pessoas acabam por não se questionar na verdade o que é que está a acontecer e os fundamentos por trás de muitas coisas. E era isso que eu queria trazer aqui um bocadinho, e como disse, não é por ser certo ou errado, não é trazer a verdade absoluta, mas é trazer um outro lado, a sua opinião, com toda a sua sabedoria, e que possa também as pessoas questionarem-se, não é? Trazer esse perguntar de muitas coisas que estão a acontecer. Claro que uma das coisas que me tocam muito, como é óbvio, sou mãe, tem sido ouvir muitas das coisas das crianças, não é? Do que está a acontecer nas escolas, das máscaras, todas aquelas coisas, e que tem trazido também tanta ansiedade, não é? Nos pais e em pessoas com quem eu me cruzo e com quem eu falo. Então eu queria, não sei se posso começar por aí, o que é que gostaria de dizer, o que é para si este momento que estamos a viver, doutora? Eu sei que é uma pergunta difícil. Sim, é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito Mas difícil. Qual é o seu olhar para isto tudo? O que quiser partilhar, como é óbvio, porque eu sei que é um tema controverso. É um tema muito controverso, há uma grande caça às bruxas neste momento. Portanto, todas as pessoas que estão um bocadinho fora da narrativa oficial estão a ser perseguidas, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, sei que neste momento há pessoas, por exemplo,
naquele grupo que é os médicos pela verdade, Exato. por exemplo, que estão a ser perseguidas, por exemplo, pela Ordem dos Médicos, etc. Há coisas, como é que se diz, processos Exato. abertos para alguns colegas que se têm posicionado de uma forma diferente da narrativa oficial e, portanto, enfim, portanto, é um momento mesmo bastante complicado, não é? Em que, quer dizer, no início, quando tudo isto começou, a minha impressão foi também, se calhar, como a de toda a gente, ficar um pouco alarmada, ficar Claro. um bocadinho alarmada, o que é isto, o que é que se Não passa, é? que O vírus é este, o desconhecido, que é é? que se passa, e depois, a determinada altura, e até me lembro que no consultório começámos a ver quais eram começámos a ver uma coisa que é a taxa de mortalidade, como é que as pessoas, como é que nos anos anteriores, o que é que tinha acontecido, quantas pessoas é que tinham falecido. Eu lembro-me que isto aconteceu aí, sei lá, por volta talvez de maio ou abril, por aí, que até a minha recepcionista, que me ajuda no consultório, resolveu ir ver quais eram qual era a mortalidade nos últimos anos, não é? Foi, portanto, ao site da Direção-Geral de Saúde e foi ver as mortalidades e ficámos realmente achámos impressionante que, de facto, por exemplo, num período de tempo entre novembro e maio, que é o período que corresponde normalmente ao período da gripe, aquilo que nós chamamos de gripe, não é? O período de gripe no nosso hemisfério, tinham morrido em 2017 e 2018, tinham morrido sensivelmente 66 mil pessoas, enquanto que agora, no mesmo período de tempo, em 2020, entre 2019 e 2020, tinham falecido 65 mil, ou seja, tinham falecido menos 1000 pessoas do que tinha acontecido em 2017, 18. Portanto, é uma situação que, afinal de contas, o que é que se está a passar aqui, não é? Portanto, há um empolamento, realmente, há um grande interesse em fazer criar um ambiente de pânico, um ambiente de receio, um ambiente de que estamos perante uma coisa que se dissemina de uma forma absolutamente, parece um fogo que vai por aí, que não é possível não é possível apagarmos, e portanto, as pessoas estão todas receosas, estão todas cheias de medo, estão todas a fazer aquilo que lhe dizem, sem pensarem, sem porem em causa aquilo que lhe está a ser dito. E depois, a partir daí, outras coisas foram foram-me chegando outras informações, etc., que realmente me foram pondo na pista de algo que me parece ter uns contornos um pouco esborratados, digamos assim, que não me parece ser uma coisa bem clara. E que me perturba bastante, devo dizer, principalmente porque, como a Filipa diz e muito bem, estamos a pôr em causa a saúde de uma série de pessoas, mas especialmente estamos a pôr em causa a saúde das crianças. Eu não sei como é que vai ser o futuro destas crianças que realmente vão atravessar estes tempos, porque eu também penso que já nada vai ser como de antes, a partir de agora. Penso que isto é uma situação que eventualmente veio para ficar e que estão-nos a vender a ideia de um novo normal que, de facto, eu não sei se nós devemos aceitar. Não é que nós não devamos aceitar uma nova coisa. Eu acho que sim, acho que realmente precisamos de nos reinventar, se quiser. Precisamos de criar uma nova sociedade, precisamos de criar uma nova maneira de estar, mas isto parece-me que não é a nova maneira de estar.
E tenho muito receio e realmente temo pelo futuro das Eu crianças. também, De doutora, facto. sem dúvida, De sabe facto. que é por isso que eu trago aqui, porque pronto, eu sinto-me um pouco abençoada nesta fase, é Uhum, verdade, porque a minha filha, a Luana, né, conhece estar numa escola, numa pedagogia Waldorf, não é? Em uhum, que tentamos que o uhum. foco seja um pouco diferente, Sim. e a verdade é que eu sinto que às vezes estou num mundinho um bocadinho diferente, e só quando falo com outras pessoas eu fico Essa pressão. chocada, e esse choque leva-me a querer fazer alguma coisa, porque eu acho, claro que eu não tenho conhecimentos e todas aquelas coisas, mas às vezes há coisas que são tão lógicas para mim que eu fico em choque de ouvir determinadas coisas como eu ouço, não é? Como, Uhum, por exemplo, o facto de, neste momento, e eu vejo que tá aí com a sua máscara na uhum, mão, não é? Neste uhum. momento, haver grupos de crianças que passam o dia inteiro Inteiro com com máscara. máscaras na cara, não é? Sim, sim. E isso choca-me, porque o que é que isso poderá... Será que faz mais... Nós também, não é? Mas eu acho que me choca um bocado mais Uhum, as crianças, não é? Estar um dia inteiro de uhum, máscara, e uhum. queria trazer um bocadinho, doutora, o que é que sente quanto a isso? Porque eu sei que há aqui uma grande controvérsia sobre a questão da máscara, não é? Já há muitos artigos que eu leio da questão de será que protege mais do que faz realmente bem, não é? Sim, quer dizer, a máscara é quer dizer, para além de ter um aspecto simbólico, claro, naturalmente, Claro. não é? Uma máscara, não é? A gente hum, é uma coisa que sabemos que, não é? Tirando-nos a Que expressão, não é? tira-nos a expressão, tira-nos a capacidade de realmente percebermos as emoções do outro, de Uhum. percebermos como é que o outro está, como é que ele se. Não, eu não sei se já repararam, mas as pessoas com máscara ouvem pior, Claro. não é? Não conseguem ouvir como deve de ser. Porquê? Porque lhes falta esse elemento também visual da boca que está a fazer Uhum. movimentos, etc. E que é sempre uma ajuda para a compreensão e uma ajuda para a audição. Portanto, aqui há uma série de coisas que vão ser cortadas, que não, pronto, não vou entrar se calhar muito por aí, mas eu até trouxe aqui uma coisa que foi, é um parecer de uma cientista Uhum. investigadora da Faculdade de Ciências de Lisboa, a doutora Catherine Besson. Isto foi uma coisa que me foi enviada e que tem aqui vários aspectos. Uhum. Por um lado, que é a eficiência nula ou fraca da máscara contra vírus. É evidente, o vírus é uma coisa tão pequena, não, enquanto que uma bactéria, por exemplo, a gente consegue vê-la com um microscópio óptico, que é uma coisa que Uhum. qualquer pessoa agora tem, ou às vezes a gente até oferece aos jovens um microscópio quando eles gostam muito desse tipo de coisas, não é? Portanto, é possível Claro. comprar um microscópio. Um vírus é uma coisa que só se vê com microscopia eletrónica, que são uns microscópios especialíssimos, etc., que custam milhares ou milhões de euros, etc. E, portanto, são coisas que se encontram em unidades especiais de investigação, etc. Um vírus é uma coisa extremamente difícil de ver, Ver. de se perceber o que é, e, portanto, é uma coisa que tem uma dimensão absolutamente escandalosamente pequena Pena. e, portanto, quer dizer, é evidente que o vírus passa através dos poros da Da dita Camara. cuja máscara, com a maior é um desavergonhado que passa por todos os buracos. Pronto. Portanto, a eficiência da máscara no que diz respeito ao vírus é absolutamente nula e dá uma falsa noção de segurança. Não é? Exato. Eu sei, por exemplo, que na Suécia, por exemplo, eles não estão a usar máscara e isso foi dito por as pessoas que estão à frente, enfim, dos cuidados de saúde na Suécia, que realmente não aconselhavam o uso de máscara porque dava uma falsa noção de segurança. Depois vai fazer aumentar o ritmo cardíaco em comparação com Claro. as pessoas que não usam máscara. Portanto, porquê? Porque os dois tecidos, ou os dois órgãos que são extremamente, mas extremamente sensíveis ao oxigênio, são o nosso coração e o nosso cérebro.
são extraordinariamente sensíveis. Portanto, baixas de oxigenação a nível cardíaco e a nível cerebral são sempre coisas que nós devemos ter muito cuidado. Portanto, reduz e faz com que aumente o ritmo cardíaco, porque baixa também a oxigenação, reduz a oxigenação do sangue, e reduz a passagem de ar pela acumulação de umidade nas fibras pela expiração, provoca uma recaptura, portanto nós não vamos apenas respiramos novamente o CO2 que tínhamos lançado lá para fora, o que leva, portanto, a um aumento de CO2 no sangue. Isso é uma coisa que se chama hipercapnia. Portanto, nós não estamos depois a respirar, não estamos a oxigenar bem, estamos a respirar novamente o CO2 que deitámos cá para fora. Sim, portanto, ao provocar hipercapnia, ou seja, o tal aumento de CO2, suprime a imunidade adquirida e as defesas do corpo. A hipercapnia prejudica ainda a reparação dos tecidos alveolares pulmonares, provoca uma sensação de falta de ar e prejudica o desempenho cognitivo e psicomotor. Prejudica ainda os processos cognitivos de percepção, de atenção, de memória. Nós, enquanto estamos a usar a máscara, a nossa atenção, o nosso estarmos focados, etc., fica alterado. Aumenta o stress. E talvez esteja por isso que querem que todos nós andemos com muito mais stress. Claro. E aumenta também o cortisol envolvido na resposta luta ou fuga, o que vai favorecer uma ansiedade e ataques de pânico que, enfim, já acho que toda a gente deve ter ouvido falar de crianças que têm tido ataques de pânico na escola, etc. Pronto. O excesso desta hormona do stress, que é o cortisol, vai também enfraquecer o sistema imunitário. Já temos aqui 2 motivos pelos quais enfraquece o sistema imunitário. Por causa do CO2, por causa de estarmos a respirar novamente e por causa de aumentar o cortisol. Aumenta o risco de autoinfecção pela acumulação de bactérias e fungos na máscara. Aliás, devo dizer que há várias coisas escritas por dentistas a nível internacional, não sei aqui em Portugal se já fizeram algum desses estudos, mas há dentistas a nível internacional que têm chamado a atenção para o aumento das cáries, para o aumento da doença parodontal, que é, portanto, a doença das gengivas, por causa destes aumento de bactérias, de fungos neste ambiente aqui à volta da máscara. Provoca dores de cabeça, fadiga, tonturas, fraqueza muscular, erupções cutâneas, as pessoas que têm problemas de pele, etc., como seja, por exemplo, acne, etc., vão piorar seguramente de tudo isto, provoca lesões cutâneas, provoca reações instintivas de medo e desconfiança, e agora aqui estamos a pensar em crianças muito pequenas que estão a ver os adultos mascarados à sua frente e que naturalmente reagem com uma certa desconfiança e naturalmente com medo. E, naturalmente um adulto, provavelmente para um adulto isso não será tão grave, mas para uma criança seguramente é um momento de grande stress e de grande ansiedade. Juntando isso ao facto de que a maioria das escolas não deixa os pais entrarem nas escolas. Exatamente, juntando isso. Eu costumo dizer que eu estou a sentir que nós estamos a desumanizar-nos. Exatamente. Que é a pandemia da desumanização. Exatamente. Porque independentemente, e eu nunca coloquei em causa do facto do vírus não existir ou existir, mas a forma como está a ser lidado, eu sinto que está a haver uma desumanização, não é? Claro, e isto depois vamos buscar todas aquelas questões que têm havido, não é? De crianças que são suspensas porque ajudam colegas que caem, porque oferecem lanches, porque, enfim, todas estas questões que se colocam à volta, não é? E isso para mim é assustador, que é onde é que nós, se nós não nos questionarmos e não fizermos, de começar por aí mesmo, não é? Por nos questionarmos o que é que estamos a fazer. Como a doutora disse ao início, isto assusta-me a nova geração que aí vem, não é? Como é que nós vamos... Só a questão emocional destas crianças que se calhar não vamos ver já, a não ser essas crianças que estão a ter questões, claro,
que já se sentem mal, que têm dores de cabeça. O que é que nós estamos a fazer com Sim, com a outro estas... nível, é um nível que é um nível mais invisível, não é, Filipe? Exato. A esse nível mais invisível eu não sei, provavelmente só vamos ver isso daqui a uns anos largos. Não é? Exatamente. Não é? Vamos Isso ver é isso assustador. daqui a uns anos largos, porque ser criança, quer dizer, ser criança é ter um certo nível de inconsciência, por exemplo, é viver num mundo que lhe é um mundo que lhe é, como é que eu vou dizer, um mundo bem, na pedagogia Waldorf talvez há uma maneira muito talvez interessante de dizer isto, dizer que a criança na primeira infância, Exato. portanto, tem que sentir que o mundo é bom. belo, não é? É bom, é É bom. bom. E, portanto, é isso, um mundo que a acolhe, um mundo que a quer, um mundo que realmente que está de braços abertos para ela, não é? E, portanto, o que nós estamos a passar às crianças neste momento é que o mundo não é bom, Exatamente. que o mundo é algo que me pode trazer qualquer coisa de muito desagradável, triste. Eu tenho que me proteger do Exato. mundo. Tenho que me afastar, Eu tenho que me não é? afastar Tenho das que me pessoas. Eu isolar. não posso dar um beijo aos meus avós. Eu não posso ir, eu não posso estar à vontade com os coleguinhas. Eu tenho que me afastar. Viram-se coisas a nível dos mídia, coisas absolutamente terríveis de crianças com chapéus, com chapéus na cabeça doutora, para poderem para mim- estar afastadas não sei quantos metros, crianças metidas em retângulos, onde ficam ali e não podem ir ter com os outros coleguinhas. Que tudo isto é... Não, e o facto, por exemplo, de muitas das crianças não estão a ter recreios, que é aquilo que mais me choca. É se nós estamos a combater algo e que temos que ganhar mais imunidade, estar mais fortes, e toda a gente sabe... Porque sabe o que é que me choca, doutora? Que é aquilo que eu sinto que às vezes o não querermos ver. Eu sinto que parece que nós estamos a dar passos atrás, que é que se não houvesse informações hoje em dia, não é? Se não, todos temos internet, todos... Existem estudos para tudo e mais alguma coisa. Sim, sim. E eu sinto que parece que só quem não quer não vê, porque já sabemos que as crianças precisam de rua, que é aí que ganham imunidade, que é no contacto com a natureza Exatamente. que ganham toda uma evolução, que é no movimento e no brincar que descobrem quem são. Claro. Como é que, no que estamos a passar, que mais precisamos disso, estamos a colocar crianças sem ter recreios, fechadas em quadrados, com aulas seguidas umas às outras, sem ter intervalos, que é, eu não consigo conceber isto eu fico mesmo transtornada quando ouço estas coisas, que é, como é que é possível? Mas, Filipe, eu também pergunto a mesma coisa, como é que é possível? Portanto, porque todos nós já sabemos essas coisas, todos ouvimos centenas, milhares de psicólogos falar de como é que é o desenvolvimento da criança. Não é preciso ir a grandes... qualquer psicólogo comum que trabalhe com crianças, etc., chama a atenção para isso. Aliás, várias coisas têm sido publicadas, inclusivamente por pessoas bastante reputadas. Estou-me a lembrar, sei lá, ainda há bem pouco tempo, qualquer coisa que apareceu nos mídia, assinada por uma série de psicólogos e pelo doutor Daniel Sampaio, enfim, que é uma pessoa muito reconhecida e conceituada no meio médico e da psiquiatria em Portugal, e todos eles dizem isso. No entanto, fazem-se estas barbaridades que a Filipa está, e que com certeza todas as pessoas que eventualmente agora nos estão a ouvir, com certeza têm histórias para contar, e portanto eu só posso imaginar que existe. Peço imensa desculpa de trazer isso para aqui, mas realmente só posso imaginar que existe alguma agenda por trás de tudo isto que pretende realmente criar eventualmente uma nova definição do que é ser humano. Isso que é grave.
Quer dizer, é grave para pronto, mim, é grave, não é? Claro, Na minha para mim visão. também é gravíssimo, mas quer dizer, eu sei que se fala muito de teorias de conspiração, e isto, e aquilo e aquilo outro, mas realmente, quer dizer, já estou como diz o outro, às vezes se calhar que as há. Exato. Que as há. E portanto, eu não sei, parece-me que se trata aqui de uma agenda que não tem nada a ver com a saúde das pessoas. Exato. Não tem a ver com a saúde das pessoas. Eu não quero dizer com isto que realmente não hajam pessoas que não precisam de ser protegidas, com certeza, naturalmente, mas também é preciso não esquecer que todos nós nascemos e nascemos com um prazo de validade. Infelizmente é assim, trazemos prazo de validade, portanto chega a uma certa altura em que realmente vamos acabar por morrer. Acho que também esta situação também traz aqui interessantes, traz coisas que realmente nós todos metemos para debaixo da saia. Exato. E que andamos aqui a esconder há muito tempo. Mas essa é a realidade. Nascemos, morremos. E agora, portanto, as pessoas não vão ficar aqui eternamente. Não vão ficar eternamente. E, portanto, vão morrer. Agora, isto não quer dizer que não sejam protegidas, que não sejam... Aliás, devem ser bem protegidas, mas o proteger essas pessoas mais idosas significa não as abandonar. Exatamente. A uma sorte, a uma vida vegetativa apenas, em que a única coisa é damos-lhe de comer, limpamos-las e não as deixamos ver a família, não as deixamos ser acompanhadas. Exatamente. Na morte, que é uma coisa que eu realmente acho absolutamente. Também bárbara. Que é tudo o que está acontecendo, não é? Na morte, é nos grandes fases da vida, não é? É como no nascimento. Exatamente, não é? O nascimento. Já saiu, já conseguiram que saísse, agora está-me a faltar o nome, eu nunca sei os nomes, mas que está na lei que os hospitais têm que providenciar formas de ter um acompanhamento, não é? Porque até agora as mães têm tido os bebés sozinhas, que é grave, e portanto nós estamos como eu digo, estamos a desumanizar as coisas. E têm tido, sabe, ainda no outro dia me chegou esta informação de alguém que fez um acompanhamento foi acompanhada durante a gravidez em pânico absoluto, quer dizer, porque o médico que a acompanhava esteve constantemente a tentar encontrar motivos de porque Exato. Não pode ter isto, não pode ter aquilo, não, percebe? E, portanto, ela estava num pânico absoluto do que é que iria acontecer. Depois tem que ter cuidado com isto e tem que ter cuidado com aquilo. Portanto, e o nascimento deixa de ser também um momento de grande alegria, de grande um momento de celebração, exatamente, essa é a palavra exata, um momento de celebração, e passa a ser um momento em que eu estou preocupada, em que eu já estou a pensar que o bebê pode eventualmente apanhar não sei o quê, a mãe pode também, as pessoas que acompanham e que estão à volta vêm todas já vestidas, parece que vão para o modo lunar, tudo cheio de viseiras nas quais está completamente não está... E estamos a perder aquilo que às vezes mais precisamos, não é, doutora? Na verdade, porque eu lembro-me que uma vez li um artigo que até foi o seu consultório que enviou sobre o vírus, não é? A importância de também termos vírus, não é? De apanhar, de contactar com as coisas. Com certeza, e nós estamos neste momento a tornar-nos pessoas que daqui a pouco não têm imunidade, não é? Porque nós se não contactarmos com as coisas, não é? Se passarmos a vida a desinfetar mãos, a ter não sei o quê, com certeza. O que é que vai ser da nossa própria imunidade, não é? E então as crianças, não é? Porque as crianças passam uma parte fundamental da vida deles no início realmente a criar essa imunidade, e essa imunidade é muitíssimo importante para o futuro da criança, não é? Portanto, o entrar em contacto com com o mundo também implica que eu saiba
por um lado, o que é que sou eu e o que é o mundo. Exatamente. E quando eu percebo o que sou eu e o que é o mundo, eu estou exatamente a criar imunidade. Se eu não me roçar com o mundo, se eu não entrar em contacto com o mundo, eu também não sei quem eu sou. Isso é assustador. Eu não sei quem eu sou. As crianças, quando chegam numa certa altura da vida da criança, por volta dos 2 anos e meio, 3, a criança diz a palavra eu. Antes disso, muitas vezes, fala de si como se fosse fala, sei lá, Rita, não é? Exato. Referindo-se a si própria, não é? Há uma certa altura na vida da criança em que ela começa a referir as coisas a si própria e começa a dizer eu. E nesse momento eu posso dizer que a criança atingiu uma certa maturidade do seu sistema imunológico. Ou melhor, que o edifício do seu sistema imunológico está pronto. E isso é um momento muitíssimo importante. E isso normalmente é acompanhado de uma outra fase que os pais e as mães não gostam muito, que é a fase do não. A criança descobre que é um eu e ao mesmo tempo começa a dizer não, eu não quero, eu não faço, eu não... Então, o que significa também que ela percebeu a nível íntimo, físico, a nível fisiológico, a nível das suas células, percebeu o que é ser eu e ser não eu. E isso é um momento importantíssimo e isso forja-se no contágio. Exatamente. Isso forja-se no contacto com o mundo. Se eu não deixar ter nenhum contacto, se eu fechar ao contacto, eu não percebo quem sou eu. Exato. Eu não percebo essa coisa fundamental que é eu sou. E agora até me estava aqui a lembrar, doutora, que é tão, como nós mudámos. E eu lembro-me que na fase, por exemplo, da Luana, dos 2 e dos 3, foi a fase que ela basicamente teve doente o tempo todo, né? E lembro muitas das vezes ligar à doutora, desesperada, né? Como mãe, e a doutora me dizer, deixa estar doente, é importante agora estar doente. E hoje em dia, nós vivemos uma coisa tão contraditória que é, bem, se já havia esta questão com a doença, né? Nós já vimos numa cultura em que a doença é má, de repente vivemos ainda um polo mais oposto, que é, não pode todo, né? Porque há uma tosse, é drástico, tem não sei o quê, é drástico, e isso também é preocupante, porque na verdade para as crianças também é importante irem ficando doentes, não é? Com certeza que é muito importante, forja-se realmente este aspecto da sua capacidade imunológica, tudo isso se forja até mais ou menos à entrada para a escola, digamos assim, entre os 0 e os 7 anos, ou entre os 0 e os 6 anos, a criança está a forjar essa capacidade realmente de responder àquilo que vem de fora. Se for mantida, fechada, se não puder interagir com todo esse, com o mundo que lhe traz todas essas coisas, ela não vai realmente, não vai desenvolver uma boa imunidade, e isso naturalmente também se vai pagar anos mais tarde, com certeza. Cada vez nós vemos que as pessoas têm, por exemplo, mais doenças chamadas doenças autoimunes. Exatamente. Cada vez vemos pessoas mais com doenças alérgicas. O que é uma alergia? A alergia é uma hiperimunidade. É um sistema imunológico que de repente ficou um bocadinho louco e começa a reagir a tudo e mais alguma coisa, não é? Mesmo às coisas às quais não deve reagir. Portanto, nós temos um aumento. O que é a autoimunidade? As doenças autoimunes são doenças em que o corpo ataca o próprio corpo. Formam-se anticorpos contra a tireoide, formam-se anticorpos contra as cartilagens, formam-se anticorpos contra o coração, contra os rins, etc. Portanto, temos aqui também uma espécie de uma loucura deste sistema imunológico que deixa de reconhecer o que é seu e passa a atacar aquilo que é seu. Então, temos o cancro também. O cancro também é, de alguma forma, e sabemos hoje, uma espécie de uma vigilância de células que não deveriam passar, células que eventualmente nascem com alguns defeitos, e que o nosso sistema deveria eventualmente estar atento e dizer, não, esta célula é para retirar,
e que não o faz porque está desatento, porque não está com atenção focada, porque deixou de estar focado nessa função. E, portanto, isso são tudo coisas que vamos provavelmente fazer aumentar nos tempos que vêm aí, não é? Sim, acho que sim. É um pouco isso, não é? Doutora, é um pouco e isso. como estamos aqui E nós focamos-nos realmente, Filipa, muito na doença, como dizem, muito pouco na saúde. Exatamente. Deveríamos ter, nós focamos-nos imenso na patogenia, portanto, no que é que a doença e o que é que, quais são os sintomas e qual é isto e o que é que se faz, mas muito pouco naquilo que se chama salutogénese, portanto, naquilo que deveria ser o que nós deveríamos fazer para termos saúde, não é? Exatamente. Isso sem dúvida que eu sinto que é o que hoje se faz menos, não é? Que o mundo está tão focado na doença, que na verdade que é o poder do, né? Se nós só pensamos nisso, vamos ficar doentes, claro, não é? Se nós não nos concentramos na saúde e naquilo que poderemos fazer, não é? Em vez de falarmos de o quanto é importante dormir bem, comer bem, apanhar sol, brincar, não é? Por exemplo, para as nossas crianças. Claro. E eu aqui, como estamos a ficar sem tempo, doutor, eu queria mesmo tocar numa coisa que para mim foi tão importante, que eu falei consigo no outro dia ao telefone, porque estávamos a comentar esta questão de agora também os desafios que as mães passam, não é? Com bebês, que é normal ficarem doentes e que levam para a escola com uma tosse ou com etc. E de repente são completamente, e eu já tive estas partilhas, não é? Completamente humilhadas porque estão a levar uma criança doente, e que a doutora disse algo que me tocou bastante e que eu acho muito importante aqui para terminarmos, não é? Que é esta questão deste novo mundo, do que é que poderíamos retirar disto para aprender para um novo mundo, não é? Ou seja, eu sinto que o foco está no errado, não é? Estamos a focar-nos que uma mãe está a levar um bebê doente e que não devia porque há um Covid, mas que na verdade podíamos estar a utilizar isso, e a doutora disse algo muito importante, que em mudar as coisas, porque às vezes as crianças deviam era estar com os pais nessa altura, não é? Exatamente. Sim, falámos disso, é verdade. Portanto, é um bocadinho essa ideia de que isto podia ser utilizado como uma oportunidade para nós realmente repensarmos a forma como nós nos comportamos, digamos assim, ou com, sei lá, a forma como vemos a doença nessa situação que a Filipa está a falar. É assim, eu vejo muitas vezes, antes da pandemia e agora naturalmente ainda pior, vejo as pessoas a levarem as crianças para a escola doentes, a fazerem antibióticos que dão às educadoras para lhes darem de tantas em tantas horas, ou levam a criança com o Benuron ou com o Brufen para fazer na escola, ou com o tal xarope para a tosse, ou o que quer que seja, quando eu penso que realmente uma criança, quando está doente, deveria ficar em casa, de facto. Deveria ficar, assim como um adulto também. Exato. Se um adulto está doente, ele tem que ficar em casa. Mas porquê que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque têm empregos, porque os empregos exigem isso, porque não podem faltar. Portanto, há aqui toda uma situação extremamente complexa, toda uma sociedade que é embasada na doença. Exatamente. É embasada no ter que não põe o humano como o seu foco principal. Exatamente. Não olha para o homem como o seu foco. Totalidade, não é? Não olha para o homem na sua totalidade, exatamente. Porque as crianças são o nosso futuro, como é evidente. E, portanto, tudo deveria ser feito no sentido desse ser que vai crescer e que vai mais tarde, portanto, assumir o mundo que nós lhe vamos oferecer, não é? Que nós lhe vamos dar para ele continuar, para ele se evoluir, não é? Então, essa criança merece tudo. Esse ser merece que nós façamos uma série de
e tudo devia estar tudo embasado realmente no ser humano. E não está. Está no ganhar o dinheiro, no poder ter dinheiro para ir fazer não sei o quê, para poder comprar uma televisão maior, para ter 3 ou 4 televisões, cada uma em cada coisa, para poder ter um carro mais não sei o quê. Portanto, isso é que é o motor e não o ser humano. Sem dúvida, doutora. E eu sinto que é isso que eu tento trazer aqui também, trazer lá aqui, não é? De podermos trazer esse questionamento e podermos ainda fazer disto uma oportunidade, claro, de trazer esse mundo focado no humano, que nós desconectámos-nos completamente, né? Da natureza, do ser humano, claro, daquilo que sempre animais, foi a base, sim, claro, sempre claro, foi sim. a base de tudo, sim, né? Sim. E eu sinto que essa pode ser a oportunidade e que não estamos a aproveitá-la. E isso deixa-me com esta missão de... Sei que não vou mudar o mundo, não posso agarrar o mundo às costas, mas pelo menos que possa trazer todas estas informações, como eu disse ao início, não que as pessoas agarrem como certo, mas que se questionem. Com certeza, e é que isso se perguntem, e que se perguntem porque é que as coisas estão a acontecer. É porque se não formos nós que realmente pegamos nisto para de facto fazer isso que estávamos aqui a falar, ou seja, para que o ser humano possa realmente estar no centro do planeta, digamos assim, ser o centro, ser a evolução deste ser realmente o centro, se alguém vai utilizar isto para outras coisas, seguramente. Bem, sem querer entrar por aí. Olha, doutora, então para terminar, além de querer agradecer muito esta conversa, eu ficava aqui, tinha muito mais coisas para lhe poder perguntar, mas de qualquer forma, tendo que terminar, o que é que para si também na sua missão, porque também tem a sua missão, também tem o seu trabalho, o que é que sente importante de deixar hoje aqui para quem nos está a ouvir, para os pais que nos estão a ouvir, para as mães, o que é que sente que poderia ser importante para deixar aqui hoje de toda esta conversa? Deixar assim uma coisa. Primeiro, não tenham medo, por favor, não tenham medo. Tudo isto é muito menos grave do que se está. Há uma criação de medo e de pavor que não é real. Não tenham medo, portanto, e sim, é difícil, não é? Há tanta coisa. Tanta coisa que se poderia dizer, realmente. E também... eu ia dizer, doutora, que para mim também é este do procurem informar-se, questionem além do que ouvem. Claro, isso também, façam perguntas, pensem sobre as coisas, informem-se de várias fontes, não ouçam e não fiquem presos apenas àquilo que vos é dito pelos mídia, pelas coisas, não vão pela facilidade. Exatamente. Não, realmente questionem-se e pensem de uma forma mais com mais clareza, tenhamos um pouco mais de clareza, ponhamos questões realmente. E é isso. E é isso, e espero também que isso possa chegar e tenho mesmo a esperança, e sei que já há muitos movimentos desta questão com as escolas e com as crianças, e que nos possamos unir, porque na verdade eu sinto que há uma tentativa de desunião, não é? Porque sozinhos somos mais fracos, mas que também sirva para nos unir ainda mais as pessoas que querem também fazer algo e trazer muita coisa cá fora, e que possamos fazer alguma coisa para que realmente a educação também possa... Porque eu sinto que tal e qual como é essa oportunidade de trazer esse ser humano, não é, no ponto central,
também é uma oportunidade de reinventarmos a educação, porque ela já precisava há muito tempo. Com certeza. Como eu digo, muitas das questões que estão a acontecer agora, doutora, é a minha opinião, são coisas que já existiam, não é? Elas só estão exponenciadas. Então, exatamente. Elas só estão colocadas à nossa frente, porque elas já existiam. Neste momento nós estamos a ver as coisas todas que já lá estavam e que não estavam ainda. Não é? O não respeitar a criança, o não, a sua individualidade, o cada vez termos menos espaços exteriores nas escolas, há só aulas onde as crianças são obrigadas a estar sentadas constantemente. Todo, portanto, está na hora de nós também podermos reinventar um pouco isto, porque como a doutora disse, as crianças são a nova geração, são o nosso futuro, que vão liderar o nosso futuro, e nós precisamos é de crianças felizes, que pensem, que estejam fortes, que saibam cuidar da sua saúde, das suas emoções. Isso mesmo, Filipa, isso mesmo. Muito bem. Doutora, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada por nos trazer. Obrigada eu. Por nos trazer estes temas e pronto. E a mim resta-me agradecer às pessoas que também nos estão a ouvir e que possa inspirar também e trazer um bocadinho de alento a este tempo com tanto medo, com tanta coisa negativa. E que possamos tirar disto tudo para fazer aqui uma nova versão. Obrigada. Filipa, por fazer isto. Obrigada por fazer isto. Obrigada, doutora. Obrigada e até ao próximo episódio.